25 casos da variante Delta e outros 37 comprovam... Tá 25 aqui. São 120 casos da variante Delta e outros 31 testes comprovam a variante Gama aqui no estado. O Anny Gomes está ao vivo com a gente aqui para trazer informações com a gente aqui. Cadê a Anny com a gente trazendo essas informações? Cadê? É isso, agora a gente volta a falar sobre saúde, né, num contexto da pandemia, mas especificamente sobre o avanço da variante Delta. A gente começou o mês de setembro com a confirmação, na verdade, desde o mês passado a gente já vinha acompanhando essa evolução em outros estados do país, inclusive nos nossos estados vizinhos. No começo do mês nós tivemos a confirmação de 25 casos e agora mais 100 casos confirmados. Por isso que a gente está aqui na Secretaria de Saúde do Estado. O doutor Daniel já está conosco aqui para nos explicar, e eu acho que mais importante do que isso, para nos tranquilizar. Algumas pessoas, doutor Daniel, estão, enfim, diante de todo esse contexto, com aquele receio de que a gente volte àquele pior momento da pandemia, que a gente possa retroceder, chegar a fechar tudo. Mas primeiro vamos falar sobre essa confirmação, de que forma isso aconteceu e todos esses casos foram revelados. Boa tarde. Muito boa tarde, Anny. Nós tivemos uma segunda amostra de exames que chegaram à Paraíba com as análises para a variante Delta. A primeira era uma amostra de 35 exames com 25 confirmados para Delta, agora são 131 com 100 confirmados para Delta. Isso significa que nós temos 125 variantes identificadas dentro de um total de exames devolvidos pela Fiocruz para a Paraíba até aqui, mostrando para nós que o vírus está sim numa circulação comunitária, quer dizer, a variante Delta está circulando entre nós. Notícia importante, para a gente poder se proteger da Delta, é só a gente usar tudo que a gente já sabe. Se eu saio de casa e uso máscara, não saia de casa sem máscara. Se eu saio de casa e não me aglomero em ambiente fechado, não fique em ambiente fechado com um monte de gente, com ar-condicionado. Não retire a máscara se você estiver nesses ambientes, em hipótese nenhuma. Se eu estou disposto a vacina no braço, já chegou a minha vez, não espere nem mais um minuto para a sua primeira e segunda dose. Se eu souber e puder fazer isso, a gente vai conseguir controlar a variante Delta também. Então, mais uma vez, está com a gente. Esse envio vai continuar acontecendo e esse número ele vai, então, continuar sendo atualizado. Não há dúvida, veja só, em média 70% das amostras estão mostrando variante Delta. Os outros são variante Gama, que é a outra variante que está circulando aqui. Está concentrado no complexo, no compartimento Agreste-Borborema em todo o estado. Ali está a maior concentração. A gente precisa ficar muito atento para tomar as medidas de proteção para a gente não precisar retroceder nem 1 milímetro. Depende de você. Você precisa se cuidar com as medidas de proteção e você precisa seguir se vacinando. Se você conhece alguém que ainda não se vacinou e pode receber a vacina, e é seu amigo, é seu parente, ninguém melhor do que você para convencer essa pessoa a vir tomar a vacina. Então, nos ajude. Se você precisar de ajuda, faça contato conosco para a gente te ajudar também, mas vamos convencer essas pessoas a se vacinar. Ô, secretário, acho que o senhor até já respondeu a minha próxima pergunta. O senhor já disse que a variante está mais concentrada naquele compartimento, né, do nosso Agreste e Borborema. Tem algum perfil dessas pessoas contaminadas? São pessoas que não tomaram a vacina ainda? Olha, muito possivelmente são pessoas que não estão se protegendo, porque elas estão expostas, né? Quer dizer, a máscara é uma barreira muito efetiva. Normalmente são pessoas mais jovens que estão, de fato, abandonando o uso de máscara. Não vale a pena você enfrentar o vírus de frente dessa forma, siga protegido que você consegue bloquear a chegada até você, até mesmo da variante Delta. Todo coronavírus é muito, né, grave, mas qual é a diferença específica entre a variante Gama, que é aquela que a gente viu lá atrás, em Manaus, e para essa variante Delta? A variante Gama ainda predomina entre nós, na imensa maioria do que a gente tem conseguido analisar de novos casos. Mas a variante Delta está tomando um espaço. Qual é a questão? A Delta é ainda mais forte, tem ainda mais poder para contaminar você. Sem máscara na frente de uma pessoa que está um vírus, você precisa de pouquinho tempo de convívio ali sem máscara para você se contaminar. Então é importante você entender como máscara, como não se aglomerar e como vacina faz diferença. A vacina tem nos ajudado aqui. Você até pode ficar com os sintomas leves de gripe. Dói um pouco a cabeça, escorre um pouco o nariz, dá aquela falta de coragem, mas a vacina está te protegendo para você não fazer quadro moderado e grave. Então, sim, vacinar é muito importante. Para terminar, inclusive, fazer um chamamento para o público 70 mais e pessoas com comorbidades, que a gente vai entrar numa nova etapa da vacinação para esse público.
vai começar o reforço 70+, e quem tem problemas com doenças de imunidade ou está fazendo tratamentos para câncer, por exemplo. Por que nós estamos fazendo reforço? Porque a vacina não funciona? Não. Porque nessa fase da vida, 70+, ou então quando eu estou tomando um remédio ou estou num tratamento para uma doença que atrapalha a minha imunidade, a duração do efeito da vacina diminui um pouco. Por isso nós vamos fazer uma dose de reforço em você. Fique atento às informações da sua Secretaria Municipal de Saúde para você vir receber esse reforço também. Tá aí, secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que ele foi bastante claro com todos vocês, não só em relação aos nossos números, mas em relação ao que a gente precisa fazer, continuar fazendo, na verdade, para tentar evitar que essa variante aumente, que a gente possa voltar aí no tempo e viver aqueles dias tão difíceis que a gente passou há tão pouco tempo atrás, né, Erli? Obrigado, Anne. Agradeço o nosso Daniel Beltrán, tá? A variante Delta é a variante indiana e a Gama é a brasileira, tá? Que já, infelizmente, já faz presença aqui na Paraíba, tá? Ó, eu vou entrar num assunto aqui agora, depois que a cara do acusado de matar a Aniele, o Alex, apareceu